Dragon Ball. Como que pode, né? Uma série lá dos anos 80 e continua, assim, super popular até hoje. É impressionante, né? Total. A gente tá com uma análise aqui baseada no material do Nerd Show para investigar a fundo mesmo, sabe? Tentar sacar os detalhes, as estratégias que fizeram Dragon Ball virar esse fenômeno global. Com certeza. E para entender isso, a gente tem que começar pelo começo, né? Akira Toriyama. Ele já tinha feito sucesso com Dr. Slump, mas o cara era, tipo, vidrado em artes marciais. Ah, sim. Bruce Lee, Jack Chan. Exato. Operação Dragão, Mestre Invencível, essas paradas foram cruciais pra ele. Foi a semência de tudo mesmo. Faz total sentido. Aí ele veio com Dragon Ball em 83, que já era meio que uma versão da lenda chinesa Jornada Oeste, né? Isso, misturando já com luta. Mas a grande virada foi em 84 com Dragon Ball. Aí ele pegou essa base e misturou com outra ideia de um romance japonês, Nansou Satomi Hakenden, sobre juntar itens mágicos. Genial. Juntar lenda oriental com porradaria. E aquela coisa da cultura oriental bem presente, né? Roupa, cenário. E a sacada do torneio. Para desenvolver o Goku aos poucos, porque ele mesmo achava o Goku meio simples demais no início. Incrível! E essa fórmula, bom, explodiu no mangá. Na Weekly Shonen Jump de 84 a 95. Nossa, os números eram absurdos. Coisa de 6,5 milhões de cópias por semana. Era surreal. E não era só venda, né? A crítica adorava. A mistura de luta, humor, funcionava pra todo mundo. Exatamente. Aí o anime veio rapidinho, em 86. E aqui tem um ponto-chave. Toriyama em cima. É verdade, dizem que ele supervisionou de perto até escolheu as vozes originais. Sim, esse controle dele desde o comecinho parece ter sido um super diferencial. Aí rolou a exportação. Que teve uns perrengues nos Estados Unidos, né? Umas adaptações meio bizarras no começo. Pois é, Harmony Gold, Funimation, demorou pra engrenar lá. Só foi pegar mesmo no Cartoon Network, tipo, em 2001. Já aqui no Brasil foi diferente. Chegou em 96 no SBT, mais fiel e, poxa, mano, como a geração inteira. Com certeza. E enquanto o clássico ganhava o mundo, lá no Japão a galera queria mais. Aí a Toei Animation chegou com a ideia: vamos adaptar o resto do mangá. E nasceu o Z. O famoso Z, que o Toriyama até mumiou pensando que ia ser o fim de tudo, né? O Z de último. Isso. E o tom mudou bastante. Ficou mais sério, menos comédia, foco total nas sagas. Saiyajins, Frieza, Cell, Majin Buu. Sagas icônicas. E para dar tempo pro mangá, rolaram aqueles fillers, né? Episódios que o estúdio criava. Muitos fillers. Mas mesmo assim, o Toriyama manteve o controle criativo, né? Parece que ele barrou a ideia de colocar o Gohan como protagonista definitivo depois do Cell. Olha só, manter o Goku no centro, mesmo com a pressão por novidade. Talvez tenha sido isso que manteve a identidade da série tão forte, né? Pode ser. E essa consistência, junto com a ação mais intensa, gerou um resultado financeiro, nossa, absurdo. Tipo, 3 bilhões de dólares em merchandising até 2000. Caramba! E o curioso é isso, nos Estados Unidos o Z chegou antes do clássico, né? Aqui no Brasil a gente viu na ordem certinha, Band e depois Globo. Exato. Mas aí veio o desvio, digamos assim, o Dragon Ball GT. Ah, o GT. Que foi mais uma iniciativa da Toei, né? O Toriyama colaborou com o nome, Grand Tour, em os designs tipo o Super Saiyajin 4, que é marcante. É, marcante, sim, mas o envolvimento dele foi bem menor. E a recepção foi bem mista. No Japão, falam até em pequeno fracasso. Mostra como a mão do criador fazia falta, né? Totalmente. E falando em fazer diferença, a volta do Toriyama para valer foi nos filmes. A Batalha dos Deuses, em 2013, o Renascimento de Frieza, em 2015. Esses filmes foram que reacenderam a chama mesmo, prepararam um terreno total por que veio depois. Exatamente, Dragon Ball Super. Veio colado no sucesso desses filmes, a Toei seguindo as diretrizes do Toriyama, embora o anime tenha saído na frente do mangá às vezes. Teve aquela polêmica da animação no começo, né? Mas depois engrenou e foi um sucesso estrondoso. E os filmes, Broly, Super Hero, quebraram recordes. Sem falar nos jogos. Quantos jogos existem? Mais de 60, 70? Desde aqueles clássicos de Super Nintendo, tipo Super Butoden, até os mais novos. É uma quantidade absurda. Então, olhando para tudo isso, o que salta aos olhos como segredo do sucesso? Olha, primeiro acho que o controle do Toriyama.
A visão dele guiando a obra, mesmo com pressão comercial. Aquele ditado, né? O olho do dono. Engorda o boi. Total. E a capacidade da série de evoluir, né? Começou aventura e comédia, foi pra ação pura no Z, os Super tentam um equilíbrio novo, mas sempre com emoção. Sempre. As relações ali, a superação, isso conecta demais. E tem o timing, né? A forma como entrou no mercado americano, por exemplo. Verdade. A estética do Z, mais musculosa, chegou numa época que não tinha muita coisa parecida na animação de lá. Caiu como uma luva. Perfeito. Então, para resumir essa história toda, o sucesso de Dragon Ball parece ser essa mistura de visão consistente do criador, evolução da história junto com o público, ação com emoção na medida certa e saber entrar nos mercados na hora H. É uma combinação poderosa. E fica aquela pergunta, né? Qual? Pensando agora, com o Super, os filmes explorando coisas novas, os jogos até recontando a história, qual dessas novidades, qual o elemento mais recente parece ser o mais fundamental para manter Dragon Ball vivo e vibrante para a galera nova que está chegando agora? Hum, boa pergunta para se pensar. O que será que está fisgando a nova geração com tanta força?